Sejam bem-vindos para mais essa nossa conversa de desenvolvimento comportamental. E hoje o nosso tema é: por que ser um coach especialista em empresas? Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas das grandes vantagens que é atender este público, atender este nicho. E se você tem aí alguma dúvida, alguma objeção, coloca aqui que eu vou te responder na sequência, combinado? Vamos lá. Quem me acompanha sabe, eu sou apaixonada pelo nicho de empresas. Por quê? Tem vários motivos, né? Tem motivos que têm a ver com o meu propósito e tem motivos que têm a ver com o meu negócio. Vamos começar pelo meu propósito, né? Desde que eu escolhi, na verdade, ser psicóloga, eu sempre quis ajudar, né? Ajudar pessoas, ajudar o mundo, né? Na verdade, a construir um mundo melhor. E quando eu fui me direcionar, né, dentro da psicologia, eu já escolhi por empresas. E por muito tempo dentro da psicologia, eu fiquei me questionando, né, qual era o impacto social que eu causava quando eu atendia empresas, porque a psicologia ela é muito voltada para a clínica, né, muito voltada para a clínica. E teve um dia que eu me dei conta de que quando você desenvolve uma empresa, você na verdade está impactando a vida de muitas pessoas, diferente de quando eu estou 1 a 1. Quando eu impacto positivamente, né, a vida, uma empresa, né, eu de verdade estou impactando centenas de vidas. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas estão dentro de empresas trabalhando, né? Simples assim. E a gente sabe o quanto uma empresa, um líder, né, ele pode ser uma contribuição, como ele pode ser um grande peso na vida das pessoas, né? Então, realmente, primeiro, trabalhar com empresas é realmente ajudar a construir um mundo melhor, né? Ajudar a construir ambientes mais saudáveis, ambientes onde seja possível que as pessoas realmente, né, se desenvolvam, cresçam, né? Que as empresas possam ser lugares melhores de se viver e conviver. Quando eu me dei conta disso, do impacto social que tinha, quando eu desenvolvi e ajudava uma empresa a ser um lugar melhor de se viver e conviver, e que ali sim podia ser um grande ambiente de crescimento para todos, né? Isso fez eu entender qual era o meu propósito, né? Quando eu escolhi o nicho de empresas, né? Para trabalhar com empresas. Então, isso tem a ver com o meu propósito, né? Então, atender empresas cumpre completamente, né? Está completamente conectado com o meu propósito. Mas tem outros motivos também que me fizeram escolher empresas. E um deles foi o meu negócio. Eu sempre quis, né, ter um negócio lucrativo, sustentado, né? E deixa eu aqui comentar uma coisa com você. Primeiro, se você é coach, saiba que você tem um negócio. Ontem eu estava fazendo uma mentoria para um grupo que eu estou dando uma mentoria, que a gente chamou de mentoria Foco em Ação, que é, né, para a definição de nicho. E ontem eu estava conversando exatamente sobre isso com o grupo e foi uma grande virada de chave, né? Quando eu aprofundei neste tema de que se você não tem carteira assinada, certo? Você tem um negócio. E talvez você não esteja alavancando porque você não esteja encarando a sua carreira de coach como um negócio. Deixa eu só esperar, que barulho. Você só não tem um negócio se você tem carteira assinada, certo? Se alguém define o que você faz. Mas mesmo se você, coach, está em transição de carreira, certo? Você está numa empresa e já está construindo a sua transição, já está começando a atender, já está começando, né, a construir esta sua transição, saiba que você já tem um negócio,
Então eu te convido a encarar, né? Realmente, o coaching como um negócio. Só que, claro, o coaching, ele não é negócio, certo? Ele é um dos serviços que você tem dentro do seu portfólio. É uma metodologia que você tem, mas eu não vou entrar nisso hoje, porque senão é o nosso foco aqui, combinado? Mas vamos lá, então. Como eu disse, eu sempre quis ter um negócio lucrativo e sustentado, né? Eu, de verdade, sempre quis ajudar, mas sempre quis faturar também, certo? E aí, quando eu escolhi empresas, isso também pesou na minha escolha. Por quê? E agora, por que ser especialista, né, em empresas vale muito a pena para quem é coach? Primeiro, é um dos nichos mais lucrativos. É um dos nichos que melhor paga. Então, se você de verdade quer ter um negócio lucrativo e sustentado, eu te convido a olhar para as empresas. E por que é um dos nichos que melhor remunera e mais contrata? Primeiro, as empresas sabem que o seu desenvolvimento, o seu crescimento, né, a sua alavancagem, o seu faturamento, os seus resultados dependem dos seus líderes, das suas equipes. Que o quanto ela vai crescer, o quanto ela vai ampliar, o quanto ela vai ter resultados está diretamente proporcional ao desenvolvimento, à qualidade das suas equipes. Então, as empresas sabem que ou elas investem ou elas não crescem, elas não têm resultado. Então, isso faz parte do negócio da empresa. Faz parte do negócio. Ela entende que para crescer, para se desenvolver, para ter resultados, ela precisa investir nas pessoas. Simples assim. E exatamente por isto, as empresas, elas têm verba destinada para desenvolvimento, diferente da pessoa física. Quantas pessoas físicas você conhece que tem um orçamento destinado para processos de desenvolvimento? São poucas, pouquíssimas. As empresas não. As empresas entendem que desenvolver suas equipes faz parte do seu negócio. Então, elas já têm orçamento destinado para isso, reservado, faz parte do seu planejamento. Outro motivo para você pensar nas empresas. São nas empresas que está a maior concentração de renda. É ali que o dinheiro acontece, é ali que o dinheiro está posto, é ali que a riqueza acontece, e a riqueza do país. Então, as empresas, né, é ali que está posto realmente a riqueza, a construção da riqueza do nosso país, de todos. E por isso, então, que elas investem tanto. Elas realmente investem porque elas entendem, isso é importante que você entenda. As empresas, elas entendem que desenvolver, que o seu crescimento, a sua alavancagem, o seu resultado, o seu faturamento está diretamente proporcional à qualidade do seu quadro de colaboradores, do seu quadro de liderança. Então, faz parte do negócio da empresa, da estratégia das empresas desenvolver, certo? Desenvolver suas equipes, seus líderes, suas equipes. Já vou conversar um pouco mais sobre isso depois, né? Quem são os públicos quando você pensa em empresas, ok? Outra questão extremamente interessante que eu sempre falo aqui para vocês, né? Empresas são o cliente ideal, porque ele atende a todos os requisitos. Todas as empresas, sem exceção, têm questões a serem desenvolvidas com seus líderes e com suas equipes. Então, todas as empresas, elas têm, entre aspas, um problema.
certo? Que é a melhoria constante dos seus quadros, de colaboradores, de líderes. Segundo, a grande maioria das empresas reconhece e vê no faturamento o impacto de quando elas não têm equipes qualificadas. Então, lembram? Primeiro ponto, primeira peneira do cliente ideal, ele tem um problema. Todas as empresas têm, certo? Por quê? Porque as empresas estão sempre indo para outro nível, o mercado está sempre mudando, elas estão sempre contratando, elas estão sempre com desafios. Então, elas sempre têm o problema de precisamos estar à frente, precisamos inovar, precisamos mais engajamento, precisamos mais comprometimento. Ela reconhece as consequências deste problema de quando, por exemplo, ela não tem uma equipe engajada. E como é que ela reconhece? Da melhor forma possível para nós vendermos os serviços para ela. O que é a melhor forma possível? Ela reconhece no financeiro. Ela tem impactos financeiros. Então, ela reconhece as consequências de uma equipe não engajada, por exemplo. Terceiro, ela quer solucionar. E ela quer solucionar por quê? Porque ela não aguenta mais o retrabalho, ela não aguenta mais perder clientes, ela não aguenta mais, os custos que ela tem pela não qualificação. E o quarto, ela tem dinheiro para pagar. Simples assim. Então, as empresas, elas se encaixam exatamente nas quatro peneiras, vamos dizer assim, do cliente ideal. Percebem? Por que é tão interessante atender empresas? Outra questão, que também é um grande motivador deste nicho. Eu falo sempre aqui para vocês, quando a gente fala de vendas, que o cliente ideal também é aquele para o qual você consegue vender vários serviços. Por quê? Porque quando você consegue vender vários serviços, o que isso faz? Isso faz com que o seu esforço de venda diminua e o seu faturamento aumente. As empresas é um dos únicos nichos aonde você consegue vender para uma mesma empresa 10, 15 serviços. Pensa em outros nichos. Qual o nicho que te permite vender para um mesmo cliente 10 serviços? Qual é o nicho que te permite ficar 1, 2 anos ajudando este cliente com faturamento mensal? Dá para contar nos dedos de uma mão e veja lá. Então, esta é uma outra grande vantagem das empresas. Quando você sabe trabalhar com empresas, certo? E você tem as estratégias certas para entrar nas empresas, saiba, e se você sabe gerar resultados, saiba que você fica nessa empresa o tempo que você quiser. Hoje a minha média de tempo dentro das empresas é em torno de 2 anos. Ah, Liana, você fica numa empresa só? Claro que não. Como é que funciona? Eu tenho projetos de médio e longo prazo com as empresas. Eu vou lá, fico 3, 4 dias, às vezes nem isso, 2, 3 dias na empresa por mês. E tenho uma renda extremamente interessante, um faturamento extremamente interessante em cada projeto. Você não precisa ter agenda cheia se você escolhe atender um nicho de liderança, um nicho de empresas. Porque basta você ter 2, 3 empresas e você já tem um belo faturamento mensal. Me conta, vale ou não vale a pena atender empresas? São apenas alguns dos benefícios de você atender empresas. Só que, claro,
para você atender empresas tem pré-requisitos. Quais são eles? A primeira questão que você precisa entender é: empresas exigem metodologia e ferramentas próprias, certo? Não é com as ferramentas do Life Coach que você atende empresas, você só vai se queimar, certo? Empresas exigem literalmente metodologia, ferramentas e postura própria. Você, coach, pode atender uma empresa, eu diria que não só pode, deve, desde que você esteja preparado. Porque se não, sabe o que vai acontecer? Eu brinco, né? Você vai apanhar, você vai se queimar. Por quê? E é por isso que muitos coaches atender empresas não é difícil, desde que você tenha a metodologia, as ferramentas e entenda as empresas, certo? Por que muitos coaches se queimam quando vão atender empresas? Porque vão com as ferramentas do Life Coach, mas se queimam assim, de cara. Não geram resultados e se queimam como profissional. Então, sim, o mercado de empresas, né, ele é extremamente lucrativo, carente de bons profissionais que entendam de empresas. E aqui você precisa entender que quando eu digo entendam de empresas, eu não estou querendo dizer que você precisa entender do negócio do seu cliente. Hoje eu atendo empresas, indústrias, empresas de serviço, eu atendo as mais variadas, os mais variados segmentos de empresas. Por quê? Porque eu não preciso entender do negócio da minha empresa, da empresa do meu cliente. Porque quem entende disso é ele. A minha expertise é comportamento humano, é desenvolvimento humano. Só que aqui tem um aspecto. Não, você não precisa entender do negócio do seu cliente, certo? Porque não é isso que você vai entrar, já vou explicar um pouco mais sobre isso. Mas sim, você precisa entender que o seu cliente tem um negócio. São coisas completamente diferentes. Falando nisso, tudo isso eu vou aprofundar semana que vem no workshop. Semana que vem nós vamos estar fazendo um workshop. Segunda, terça e quarta. Workshop para coaching para micro e pequenas empresas, que é um gigantesco mercado. Um gigantesco mercado para coaches e que pouquíssimos coaches sabem trabalhar. Então, se você deseja aprofundar em tudo isso, se inscreve. É um workshop gratuito, segunda, terça e quarta, às 20 horas, né? Vai dar em torno aí de umas 6 horas de workshop, onde nós vamos falar sobre este gigantesco mercado das micro e pequenas empresas, porque esse é outro aspecto. Outra grande vantagem da área de empresa é que você pode escolher com quem você quer trabalhar. Nós temos microempresas, pequenas, médias e grandes. E aqui tem um aspecto importante. As empresas, dependendo do porte, elas têm necessidades diferentes, certo? Elas têm necessidades diferentes e, consequentemente, a sua esteira de serviço que você vende para elas é diferente. Mas isso eu vou aprofundar no workshop, certo? Outra questão que é extremamente importante você entender. Talvez você agora pense assim, mas Liana, eu não entendo nada de empresas, eu nunca atendi empresas, né? Eu não entendo nada de negócio. E aqui você precisa entender a diferença do executivo e do business para a área de desenvolvimento comportamental, certo? Quando você trabalha com executivo e com business, sim, você tem que entender de negócio, certo? Você tem que entender de negócio e do negócio do seu cliente para poder ser contribuição para ele. Quando nós falamos de desenvolvimento comportamental, o coach, né, como profissional de desenvolvimento comportamental, não, você não precisa entender de negócios. E é aqui que ocorre um grande erro. Muitos coaches não olham para as empresas porque acreditam que precisam entender de negócio.
Sim, você tem que entender de negócio se você for fazer executivo ou business, que não é o caso do foco que nós trabalhamos. O foco que nós trabalhamos é você entrar nas empresas e desenvolver os seus líderes e as suas equipes. É você, coach, entrar nas empresas e ajudar as empresas a alavancarem o seu negócio a partir do desenvolvimento comportamental de líderes e equipes. É aí que está a nossa especialidade. Então, se você tem esta objeção de que, mas Liana, eu não entendo de negócio, eu não conheço, né, o negócio da empresa, né? Entenda, você só precisa entender de negócio se você quiser trabalhar com executivo e business. E aí é verdade, esta não é a expertise da maioria dos profissionais de desenvolvimento. Eu trabalho há 25 anos com empresas, certo? Só que eu não trabalho nem com executivo nem com business. Por quê? Porque isso me exigiria, né, entender de planejamento estratégico. Eu entendo, mas não a ponto de querer trabalhar com isso, certo? O meu foco é qual? É ajudar as empresas a transformarem o mundo através do desenvolvimento dos seus líderes e das suas equipes, capacitando comportamentalmente esses líderes e essas equipes. E vocês querem ver outra coisa que é fantástico quando você trabalha com empresas? Primeiro isso, né? Você vende de uma forma muito mais fácil. O valor, o seu faturamento é muito mais elevado, certo? Não se compara os valores que você cobra para empresas com os valores que você cobra para pessoa física, são completamente diferentes. As empresas têm verba para isso, então de verdade é muito mais fácil vender. É muito mais fácil vender para empresa do que para pessoa física, certo? É um nicho que melhor paga, né, e mais investe. E aí tem um outro aspecto interessante também. Isso é outra coisa que você precisa entender. Quando você tem um nicho de empresas, né, porque às vezes as pessoas assim, empresas, né, eu sempre brinco, bom, é ali que está a maior concentração de renda, né? São as empresas que movem a economia. Então, se você faz cara feia para empresas, pare e pense o que seria da economia sem as empresas. Pare e pense que como seria se você pudesse ser contribuição para que as empresas pudessem cada vez mais ser lugares melhores de se viver e conviver. Para e pensa como seria para você se você pudesse impactar centenas, milhares de pessoas apenas com um trabalho. Isso cumpre o seu propósito? Está alinhado com o seu propósito ou não? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que está alinhado. E o que eu ia dizer para vocês era exatamente isso. Uma outra coisa fantástica quando você trabalha com empresas é o seguinte. As empresas são o quê? As empresas são pessoas, concorda? Porque às vezes a gente olha para a empresa, né, como se a empresa fosse o prédio. Não. As empresas são feitas por pessoas. E olha que lindo. Quando você desenvolve uma empresa, olha as vantagens, olha o impacto que você, profissional, tem no mundo quando você escolhe trabalhar com empresas. Vamos lá. Se você trabalha com a empresa, e o nosso objetivo sim é ajudar a empresa, né, a melhorar seus resultados a partir do desenvolvimento das pessoas, pensa o seguinte: quando se ajuda uma empresa a ser mais sustentada, a ampliar seus resultados, primeiro, você está impactando a economia do país. Segundo, você está impactando diretamente todas essas pessoas que trabalham nesta empresa e todo o entorno. Por quê? Porque quanto melhor esta empresa tiver, melhores podem ser salários, melhores podem ser os benefícios,
maiores podem ser os incentivos que essa empresa tem para os seus colaboradores. Eu já contei aqui para vocês, né? Isso foi, acho que foi ano retrasado. A gente se perdeu, né? Com 2020, com a história desta reclusão, né? Mas acho que foi 2019, se eu não me engano. Final de 2019, início de 2020. A empresa onde meu esposo trabalha, né? Ela teve resultado, e um grande resultado. E eles têm a participação em resultados. Só que vamos lá, participação em resultados é só quando a empresa tem resultados, certo? E no final do ano, nesse fechamento de ano, cada colaborador ganhou, né, teve como bonificação R$30 mil. Os colaboradores dessa empresa, né, uma média salarial do nível operacional é R$3 mil. Pensem. Eles ganharam de bonificação e sim pela sua produtividade, pelo seu mérito, R$30 mil. 10 salários. É como se eles tivessem trabalhado um ano com o seu salário normal, certo? E ganho mais um. Ganho, claro, no sentido de que isso é a contribuição deles e agora o retorno. Vamos lá. Essa empresa só conseguiu fazer isso. Você imagina o impacto na vida dessas pessoas? Ela ganhar, bem dizer, um ano de salário na bonificação de final de ano em função dos resultados da empresa? Uma empresa quebrada não faz isso, certo? Não tem como fazer isso. Só que empresas que têm resultados, sim, é porque tem pessoas, tem profissionais, tem equipes, tem líderes extremamente desenvolvidos, comprometidos, e é aí que nós entramos. Mas tem um outro aspecto também. Quando eu falo empresas, né, o que eu disse para vocês, a gente não desenvolve a estrutura física, a gente desenvolve as pessoas. E as pessoas não são seres dissociados, certo? Eu, profissional, e eu, pessoa. Não, as pessoas são as pessoas. Quando você desenvolve um colaborador, quando você desenvolve um líder, você está desenvolvendo a pessoa deste colaborador, deste líder. E isto não é só para a vida profissional dele. Isto é para a vida dele. O que eu mais escuto nos meus processos de desenvolvimento com líderes e equipes dentro das empresas é o seguinte, e para mim esse é o feedback que eu mais gosto de receber, né? É o melhor feedback. É quando, né, as equipes, os colaboradores, os líderes me dizem assim: nossa, Liana, o meu filho disse que eu mudei. Nossa, Liana, o meu marido disse que eu mudei. Nossa, Liana, lá na igreja eu consegui levar o nosso projeto para outro nível. Vocês percebem o impacto? Porque quando você desenvolve um colaborador e um líder, a nossa profissão, né, o que a gente faz, nosso papel lá dentro da empresa, seja de líder ou seja de colaborador, é apenas um papel que a gente desempenha a partir da pessoa que a gente é. E quando nós estamos trabalhando com desenvolvimento comportamental, nós estamos trabalhando a pessoa. E claro, se nós estamos trabalhando a pessoa e ela evolui em todos os âmbitos da sua vida, não só no profissional. Você já parou para pensar o impacto disso? Você já parou para pensar como é que seria você atender um nicho que é o que mais investe, que tem verba destinada para isso, que entende a necessidade, que você vende vários projetos numa mesma empresa, com o mesmo cliente, que você tem um alto faturamento
e que você ainda impacta centenas de pessoas ao mesmo tempo. Você já pensou como seria isso para você? Você já parou para pensar que nas empresas, as empresas são um grande espaço para você cumprir o seu propósito, a sua missão? Acredito que fique claro, né? Porque as empresas são lugares tão especiais para a gente atuar, para a gente dar a nossa contribuição. Porque eu te garanto, eu estou há 25 anos dentro de empresas. Existem empresas sacanas, sim, mas são a minoria. E essas você não vai atender. A grande maioria, sim, deseja ser um lugar bom de se trabalhar. Deseja ser um lugar de inspiração. Deseja, sim, ser um lugar de crescimento. Muitas não são porque não sabem como fazer. E você já pensou que você pode ser este parceiro que vai ajudar a empresa a ser realmente esse lugar de crescimento para todos? Então eu te convido, né, a poder pensar sobre isso, né, a poder ter esse outro olhar para este nicho, que é tão encantador, que é um nicho tão cheio de possibilidades e com tão poucos profissionais qualificados para realmente ajudar, né? Ajudar as empresas. E se você já pensa neste nicho, né, em atender empresas, se você quer começar a olhar para este nicho, eu te convido a participar do workshop que vai acontecer na semana que vem, né? O workshop para coaching para pequenas e microempresas, porque nós vamos focar nas micro e pequenas. Eu vou apresentar para vocês as diferenças, certo? Como eu disse, cada porte de empresa tem um tipo de demanda, tem um tipo de dor, tem um tipo de necessidade e, consequentemente, um tipo de trabalho que nós vendemos, que nós realizamos. E micro e pequenas empresas, né? Tem um mar de possibilidades e a grande maioria dos profissionais não olha para ela porque tem vários mitos. E semana que vem, durante o workshop, eu vou estar trazendo, né? Eu convidei vários coaches para virem conversar com vocês, para quem estiver participando do workshop, que vai ser só no workshop isso, né? Para virem conversar com vocês sobre que mitos são esses, o que é verdade, o que não é. E um mito muito presente quando a gente fala de micro e pequenas empresas é eles não investem. E todos eles vão contar para vocês o quanto este nicho investe. Só que, claro, a abordagem é diferente. O que você vende é diferente. E, de verdade, você tem que saber entregar resultados. Resultados em que sentido? Resultados no desenvolvimento dos seus líderes, das suas equipes, para que eles impactem o resultado da empresa. Então, se você quer conhecer mais sobre este nicho fascinante, fica aqui meu convite, o link está na bio para você se inscrever. Vai ser num ambiente fechado, então quem não se inscrever não vai participar, certo? E a gente vai aprofundar muito neste nicho das micro e pequenas empresas, que, para quem está começando, certo? Eu realmente indico que você inicie pelas micro e pequenas, ok? Fica aqui meu convite, então. O workshop começa na segunda-feira, corre lá porque as vagas estão quase se encerrando. Serão 3 dias onde eu vou trazer muita consciência, muita contribuição para vocês no entendimento, como é que a gente entra, o que a gente vende, quais são as dores deste público, né? O que eles demandam, quais são os tipos de projeto que você, coach, vende, né? E como é que você vende, valores e projetos, enfim, vamos conversar sobre muitas questões relacionadas a micro e pequenas empresas. Mas, claro,
isso eu não consigo fazer aqui, porque é aprofundamento, vão ser 6 horas de workshop, ok? Então, te convido, se você realmente quer levar seu negócio para um outro nível, se você de verdade quer impactar centenas de pessoas, se você de verdade quer transformar o mundo, se de verdade, né, você entende que você tem um negócio e que o seu negócio pode ser muita contribuição para os outros negócios, eu te convido para participar do workshop. Combinado? Te espero então no workshop, o link está na bio aqui no Insta, no Face, logo mais vai estar aqui embaixo, mas aproveita, já corre aqui, se inscreve, que começa segunda-feira, dia 22 de fevereiro. E este é um belíssimo momento, né? As empresas neste momento estão fazendo seus processos de desenvolvimento muito fortemente, porque este é o ano que elas precisam virar. E este é outra questão. Em momentos de crise são os momentos que as empresas mais investem, ok? Então fica aqui meu convite, estou te esperando segunda-feira no workshop, mas para isso você precisa se inscrever, o link está na bio. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Deixa eu ver se vocês colocaram alguma pergunta, acho que não. Deixa eu ver aqui. A Ana, exatamente isso que tenho pensado ultimamente, quero ajudar mulheres empreendedoras, porém relacionado à mentalidade. Vejo uma grande necessidade nesses nichos. Sim. Todo empreendimento, né? Toda pessoa que se propõe a ter um negócio, né, necessita de ajuda. Então, sim, lembram que eu falo para vocês sempre também quais são os nichos mais lucrativos e mais rentáveis. São os nichos que geram renda. Trabalhar com empresas é trabalhar diretamente no nicho que mais gera renda. Então, você vende com muita facilidade. Combinado? Tô esperando vocês então. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Tchau!